Esperar e observar. Essa é a recomendação que muitos recebem juntamente com o diagnóstico de escoliose. Mas diante de uma doença tão importante, seria essa a decisão mais acertada? Para você que ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta e especialista em saúde da coluna. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o famoso esperar e observar diante de uma escoliose. Como você já deve saber, a escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral e do tronco, com uma característica importante. Ela possui a história natural progressiva. Isso significa que, se nada for feito para interromper a história natural da doença, muito provavelmente a curva da escoliose vai progredir, podendo chegar a níveis críticos. E diante dessa afirmação, seria o mais adequado simplesmente mandar o paciente para casa e falar para ele esperar e observar para ver o que acontece? De fato, existe essa recomendação na literatura científica. Contudo, existem algumas peculiaridades que devem ser consideradas. A primeira delas é que o esperar e observar são para curvas de até 10 graus. Curvas até 10 graus não são consideradas ainda escoliose, mas uma atitude escoliótica. E mesmo para essas curvas de até 10 graus, existem fatores individuais que devem ser levados em consideração na hora da sugestão de esperar e observar. Eu vou exemplificar para que você consiga entender melhor. Imagine que temos duas meninas, ambas com 10 graus da curva. Contudo, uma menina tem 4 anos e a outra menina tem 16 anos. Esse fator idade vai influenciar muito. Isso porque a menina de 4 anos ainda tem muito para crescer, enquanto a menina de 16 anos provavelmente já está finalizando a sua fase de crescimento ou já finalizou. Dentro de uma radiografia, a gente tem um sinal chamado sinal de Risser, que vai de 0 a 5. E esse sinal de Risser é o indicativo da maturação óssea. Uma menina com 4, 5 anos, o sinal de Risser vai estar em 0, ou seja, ainda tem muito que progredir. Enquanto em uma menina de 16 anos, esse sinal de Risser vai estar entre 4 e 5, talvez já tenha finalizado o número 5 do sinal. Isso significa que ela já não vai mais crescer ou ainda vai crescer só um pouco. Como já sabemos, a escoliose ela tende a progredir mais durante a fase de crescimento. O seu período crítico é durante o estirão de crescimento. E aí que vem os fatores individuais que eu citei para você. Imagina o seguinte, se eu tenho uma pessoa com 4 anos e uma com 16 anos, ambas com grau 10, ou seja, ainda não é considerado uma escoliose. Porém, aqui eu tenho um grande potencial de progressão e aqui, no 16 anos, eu tenho um pequeno potencial de progressão. Então, para essa menina de 4 anos, eu já iniciaria imediatamente o tratamento conservador, objetivando evitar uma progressão dessa escoliose. Enquanto para a menina de 16 anos, eu recomendaria o esperar e observar. Mas não basta eu simplesmente mandar essa pessoa para casa falando: vamos esperar e observar, retorna daqui a 6 meses para a gente ver o que acontece. Mesmo ela estando com Risser já em 4 ou 5, a gente não tem certeza, somente se solicitar uma radiografia, e não é adequado você solicitar radiografias para escolioses pequenas, expor o paciente à radiação, é muito melhor você pegar e oferecer a esse paciente ferramentas para que ele saiba como gerenciar o problema. Então, vamos lá, eu mando essa pessoa para casa, só que eu vou fornecer a ela informações sobre a doença e o que ela deve observar. A primeira coisa que eu vou ensinar para essa paciente e para os seus responsáveis são sobre os 6 sinais da escoliose, que são: a cabeça vai estar sempre assimétrica em relação ao corpo. O ombro vai ser assimétrico, sendo que um ombro pode estar mais alto do que o outro. Olhando essa pessoa de costas, você desce mais um pouco e você também vai ter uma assimetria entre as escápulas. Se você olhar a coluna, você vai ver que essa coluna não vai estar retilínea, ela vai ter uma ou mais curvas no trajeto da coluna. Quando a gente olha entre o quadril, a linha da cintura, na verdade, e o braço, você vai ver que também pode haver uma assimetria comparando um lado com o outro. E também no quadril
pode haver um lado do quadril mais proeminente do que o outro. Esses sinais são característicos da escoliose e devem ser observados com frequência. Então, a minha recomendação para essa pessoa que eu vou sugerir a observação da escoliose é que a cada 15 dias sejam observados esses sinais da escoliose. E mais, eu solicito que essa pessoa faça fotos, geralmente sempre no mesmo local, na mesma posição, para que seja possível fazer uma comparação entre uma foto e outra, para ver se não está havendo uma progressão. Mas só isso ainda não basta. Eu também ensino essa pessoa como fazer o teste de Adams, que é o seguinte: eu solicito que essa pessoa fique à minha frente, eu me ponho atrás da pessoa, com os olhos mais ou menos na direção da cintura, e solicito que essa pessoa flexione o tronco para frente, sem dobrar os joelhos. E tento buscar ver se existe alguma simetria entre um lado e o outro do tronco. Normalmente na escoliose vai ter um lado mais alto, você vai ver uma gibosidade em um lado do tronco. Isso a gente vai também observar e ver se essa gibosidade não está evoluindo, para saber se a curva da escoliose não está progredindo, tudo registrado por foto. E por último, eu solicito também que essa pessoa faça medição de altura a cada 15 dias. Todos esses padrões devem ser observados de 15 em 15 dias. É muito errado mandar o paciente para casa e mandar ele retornar depois de um bom período. Pode ser que a escoliose tenha evoluído bastante. E a gente sabe que para ter sucesso no tratamento conservador, é importante o diagnóstico e o início precoce do tratamento. Quanto antes a gente começar, na verdade, quanto antes diagnosticar e iniciar o tratamento conservador da forma adequada, maiores são as chances de sucesso e maiores são as chances de evitar uma possível intervenção cirúrgica no futuro. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. E também eu peço um favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Espero que você tenha gostado e eu vejo você na próxima. Tchau!